Fala, vestibulandos, eu estou aqui tentando expandir aquilo que eu estou fazendo com o pessoal do PAS, que é trazer questões resolvidas, comentar questões em vídeos curtos aí com vocês. Eu acho que tende a agregar, então se você gostar da proposta e tal, fique nos acompanhando aí, que a ideia é postar todos os dias um vídeo com uma questão, com um item resolvido para você, principalmente para contribuir e colaborar no seu estudo aí para o vestibular UNB, tá certo? A gente está nessa situação aí, vai, não vai ter a prova, mas a gente tem que estar preparado, não pode parar, tem que estar sempre ali em contato, porque se esse edital sai a qualquer momento, se você estava parado, não vai dar tempo, tá? Antes de iniciar o item que eu trouxe aqui hoje, eu quero lembrar você que nós temos o nosso curso de revisão de matemática para o vestibular em exercício, são questões resolvidas aí das provas de 2015 a 2019. A gente está até agora nós vamos incluir mais questões ali, questões do PAS também, associadas aos tópicos importantes ali. Então, a gente está abastecendo até com mais coisas lá ainda, tá? Então, tem na plataforma Integral Vestibulares, mas também tem na plataforma Hotmart. Eu vou deixar aqui embaixo o link para você escolher qual dos dois você vai querer participar, tá bom? Então, entrando aqui, pessoal, eu trouxe então da prova de 2019, trouxe a prova do segundo dia, a prova de Ciência da Natureza, Matemática, para a prova de exatas ali, né? E aí, quando você abrir a prova, o primeiro item que aparecia já era esse aqui, tá? Então, pessoal, esse assunto é um assunto que está sempre aí em discussão, sempre em voga, então é um assunto que você tem que estar de olho, porque ele tem de se repetir, ele vai se repetir sempre ali, ele sempre vai estar presente ali na prova, tá? Então, por mais que tenha caído ano passado, não vá achando que não vai cair em 2020, 2021, não. Esse tema aqui, para o Enem, para o PAS, é um tema que é leitura obrigatória para todos os candidatos, tá? Então, eu já trouxe aqui, porque de repente, se você não estudou esse tema, é hora então de você, depois desse vídeo, pegar e assistir algumas aulinhas sobre esse tema e dar a sua revisada aí, tá bom? O item trouxe, então, uma imagem aqui, né, uma figurinha com os ursinhos ali em cima do gelo ali, parece que derreteu tudo, ficou só um pedacinho para cada um ali. E aí, esse aqui está dizendo, né, por conta do calor que ele está sentindo, ele está querendo tirar o casaco dele, né, a pele dele ali. O item veio e falou bem assim: tendo como referência a charge apresentada, julgue os itens a seguir a respeito das consequências do aquecimento global. Se o item falou bem assim, julgue os itens a seguir, o comando da questão, então quer dizer que os itens seguintes são itens de múltipla escolha, não, de certo ou errado, tá? Então são 3 itens que nós temos, 1, 2 e o 3. Eu vou resolver cada um em um vídeo, tá? Então hoje eu vou fazer o primeiro, certo? E aí a gente vai começar esse bate-papo aqui, tá bom? Então ele falou exatamente isso aqui, né? Pra gente julgar os itens a seguir. Eu sempre destaco para vocês que quando é um item de certo ou errado, você tem que ler desconfiando. Então você tem que ler aqui todos os itens e ao mesmo tempo desconfiado do que ele está dizendo, porque você tem que procurar o erro. Se não encontrar nenhum erro, então de repente o item pode estar correto. Então ele falou que o aquecimento global, o tema principal aqui é o aquecimento global, e ele queria justamente que você soubesse das consequências. Então, aquecimento global, ele falou que o aquecimento global provoca a elevação dos níveis dos oceanos, tá? E problema que em condições naturais, tá? É reduzido pela ocorrência do fenômeno climático El Niño, tá? Então ele quis associar, num primeiro momento, o aquecimento global com El Niño, tá? Então, assim, primeira coisa, eu teria que saber aqui se o que ele falou de aquecimento global tá certo e se o que ele afirmou ali do El Niño também tá ok, tá? Então, primeiro ele trouxe que o El Niño ele vai contribuir para resolver o problema da elevação dos níveis dos oceanos. E ele falou que o aquecimento global provoca essa elevação dos níveis dos oceanos. Então, vamos lá. O aquecimento global, de fato, ele aumenta a temperatura média dos oceanos, da atmosfera do planeta, né? Da planeta Terra. E isso, né, gera emissão de gás na atmosfera, com consequência ali, né? Então, o aquecimento global ele está mais associado a esse tipo de situação, que como consequência também acaba elevando, né, alterando ali o nível dos oceanos. Agora tem um problema. Ele veio e falou bem assim, ó, que em condições naturais isso é reduzido, tá? É reduzido essa elevação,
né, ou aquecimento e elevação, pela ocorrência do fenômeno climático El Niño, tá? Então, pessoal, ele quis aqui da gente primeiro entender a diferença do aquecimento global para o El Niño. Então, o El Niño, pessoal, ele provoca alterações significativas na distribuição da temperatura no planeta Terra, na superfície dos oceanos, em especial, e alterações no clima, de maneira geral. Então, lugares que muitas vezes é frio, em época que é fria, acaba não sendo tão frio, ou acaba fazendo calor. Então, isso aí acaba sendo um sinal, de repente, de El Niño, tá? Então, de certa forma, ele ocasiona ali a alteração da temperatura, tá? Então, ele acaba gerando um aquecimento anormal ali no oceano, tá? Agora, falar que isso também provoca, né, resolve o problema de elevação dos níveis, né, que ele reduz a elevação dos níveis ali, isso me parece que não está correto, né, porque ele está falando que talvez ali o El Niño seria a solução do problema ali, né, de elevação. Então, pessoal, o El Niño, ele não atua na redução dos níveis oceânicos, tá, nessa questão da elevação ali, ou redução, né, dos níveis oceânicos, mas ele altera, a gente sabe, a gente leu aqui que ele acaba alterando o clima do planeta, né? E a distribuição das chuvas, a questão da alteração da temperatura vai influenciar também na distribuição das chuvas. Mas essa questão da elevação aqui do nível, redução do nível do oceano, essas coisas, elas são consequências mais diretas ali do aquecimento global, tá? Então aqui o item está errado porque o item acabou afirmando uma besteira, né? Essa parte da frente aqui, ela não é dessa forma como foi colocado, né? Ele falou, o problema é que em condições naturais é reduzido pela ocorrência do El Niño. Ocorrendo o El Niño não vai ocorrer a redução do nível do oceano, tá? Então ele quis associar aqui como se o El Niño resolvesse a elevação do nível do oceano. Isso não é verdade, tá? Cuidado porque foi cobrado o El Niño, mas ele pode cobrar o Laninha também, tá? Então, cuidado com essas questões relacionadas a esses fenômenos climáticos aí. Aquecimento global, El Niño, Laninha, você tem que estar por dentro ali, porque ele pode, de repente, trazer agora em 2020 um item não trazendo o El Niño, mas o Laninha, outro fenômeno que nós temos aí também, tá? Que são mais ou menos parecidos em alguns pontos, né, com o El Niño ali, tá? Mas eu só queria destacar isso para você, tá? O El Niño, ele é uma coisa mais pontual ali, enquanto que o aquecimento global é uma coisa bem mais geral. As causas também são situações diferentes, né? Porque o acúmulo de gases poluentes na atmosfera acaba gerando e tal, o aquecimento global. Então, é um pouco diferente ali, apesar que os dois juntos, eles trabalham juntos ali para prejudicar como um todo, né, o ecossistema, mas o item acabou afirmando uma inverdade aqui. Então, o item está errado. Então, perceba que ele traz uma informação razoável, né? Informação que parece fazer sentido aqui, mas aí ele começa a implicar essa afirmação numa outra, que a outra é a solução dessa primeira. Então, perceba que esse item você pode dividir em dois pedaços, né? O pedaço que ele explica o aquecimento global e fala o que provoca, e o segundo passo que ele fala que o El Niño reduz essa ocorrência que ele afirmou no primeiro momento. Então, o item está errado. Não me pareceu um item muito difícil, esse item aqui na prova, e os três primeiros itens aqui eu acho que já foi para o candidato chegar um pouco animado na prova, porque em anos anteriores a prova, os primeiros itens eram itens muito mais complexos. Esse aqui é um tema mais razoável, assim, que com mínimo noção que a pessoa tenha, conseguiria entender que não é verdade o que está escrito nesse primeiro item, tá bom? Então nos vemos amanhã, ou seja lá quando você for assistir o vídeo, no vídeo 2, na aula 2, que a gente vai trazer a questão 2, então, para a gente conversar, tá bom? Então, até mais, pessoal!